A conexão caiu. Desculpa, gente, a conexão caiu. Eu tô esperando a Renata voltar. Tá dando pra ouvir bem? Vocês podem comentar que aparece, se não tiver. Oi. Boa noite. Ai, entrei. Voltou? É chuva. Será que é chuva, Camila? Eu acho que é. Ah, ou são os gafanhotos Espero que não. completamente homofóbicos e transfóbicos, lesbofóbicos. Gente, seja bem-vindo ao norte do Paraná, Pucarana City, demonstrando que essa é a Pucarana City. Eu te ouço. Acho que não. É que com essa chuva fica caindo mesmo. Aqui também tá chovendo. Estão pedindo pra mim falar mais alto. Tá dando pra ouvir agora? Nós estamos falando Deixa eu sobre ver nos comentários. a questão dos Ah, o LGBTs pessoal tá dentro da. falando Eu que acho que a universidade eu tô gritando ela é quase. toda era Tá do dando pra ouvir agora? mesmo jeito que nós mulheres Tá. trans nós temos a É, dificuldade, eu queria nós dizer que no meio LGBTs, o corpo negro também ele estavam falando encontra sobre o LGBT não essa mesma identificado. dificuldade. Eu geralmente quando eu dialogo sobre a questão da LGBTfobia não tem como não falar do Caiu de novo. racismo, né? Principalmente das mortes das mulheres trans, Camila. Quase mais de 70% das mortes de mulheres trans são de negras e pardas, entendeu? Então a gente vai, as pautas elas são interseccionais, elas vão se corresponder. A universidade ela é adoecedora, entendeu? Eu acho muito triste, por exemplo, assim, quando de repente as pessoas acham que nós temos que se adequar dentro desse sistema. A universidade ela é pluralista, eu acho que a educação ela é desconstrutora. E você marginalizar mais ainda uma população que já é marginalizada é muito triste. Eu vejo que quando eu quis fazer uma tese dentro da universidade, que eu quis escrever sobre a questão da transexualidade da educação, transexualidade dentro da educação, no estudo de química, a minha professora falou assim que era um assunto irrelevante. Ou seja, a minha população ela é irrelevante para o meio academicista da UTFPR. Eu acho assim, Camila, que, por exemplo, assim, as universidades, a gente está falando muito Eu da tô vendo saúde aqui numa mental. universidade que a Mas forma qual é a mais saúde mental estudantil, que a gente está não só para os discutindo? LGBTs, É mas heteronormativa, falar para a cis e comunidade branca. toda, mas eu Não acho que a principalmente a saúde gente. mental do LGBT, da mulher E aí a lésbica, gente podia falar um pouco. Pode né, falar. que não é nem vista dentro da universidade, ou da muito triste assim quando você vê a universidade fazendo toda uma política pública de inclusão, mas é uma inclusão branca, uma inclusão classista. E aí você vê que os assistentes sociais, que deveriam incluir, de certa forma, a pauta da minoria, já que nós estamos em universidades estaduais e federais, e muitas vezes a gente entra por sistema de cota, né? E aí, por exemplo, não se discute. Né? Então, eu acho que o sistema acadêmico, as assistências psicopedagógicas, então, elas têm que incorporar, ter um olhar mais humanizador, porque nós estamos aí, para a gente já é tudo mais difícil. E quando a gente consegue ingressar no ensino superior, ainda existe, Emily, uma barreira dentro da universidade. Por que é que nós somos nós, corpos LGBTs, que muitas vezes não é nem a evasão do sistema universitário, é expulsão do sistema universitário. Arrasou.
Então, eu vou falar para você, Camila, que Uhum. eu acho que a Só quarentena, assim, pra quem no quiser meu rever caso, depois, assim, eu pode ver nos tenho, sou eu e comentários que a eu, gente né? vai responder, Agora beleza? que eu tenho um companheiro, É, que eu acabei tendo também meu já namorado, meu esposo, meu amante, meu tudo, né? recomendação pra você Mas eu tenho que ser trabalhar. pessoa Então eu tenho que trans, fazer meu eixo, que eu movimento pego, são LGBT, 140 que está nesse quilômetros momento em de quarentena, idas e tá próximo à voltas, sua família. mas a questão da Porque quarentena para um corpo muito corpo LGBT é LGBT começou a ficar altamente muito difícil. A sintomático, máscara não é porque assumida, está dentro de casa nesse LGBT bebe momento, não 5 pode vezes sair. mais, Eles consome são 5 vezes mais marginalizados droga e nesse tem taxa momento. de suicídio 5 vezes mais que a população heteronormativa. E nós temos que pensar que nós já estamos, LGBT ele já nasce no sistema de isolamento social. Eu não sei vocês, gente, que estão aí do outro lado, mas, por exemplo, assim, eu nunca tive acesso às brincadeiras, porque eu era a estranha. Então, eu nunca me lembro. Na minha escola, geralmente, era sempre número ímpares. Então, eu sempre era deixada de lado na educação física. Cheguei a ficar em recuperação em educação física, porque eu nunca era chamada para esse rolê. E essa exclusão que aconteceu na minha infância, ela também veio acontecendo ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, assim, o isolamento, basicamente, principalmente para as mulheres travestis, ele já acontece. Camila, ninguém me chama, por exemplo, assim, para um chá de bebê, ninguém me chama para aniversário de crianças, ninguém me chama para quando de repente é festa hétero, de repente o de casamento, alguma coisa, ninguém me chama porque eu era solteira. Mas você vai vendo assim que as exclusões elas já acontecem muitas vezes. Ó, esse isolamento que nós LGBTs nós temos, geralmente ele acontece muito tempo. Eu, por exemplo, eu não sei o que é no chá de bebê, eu não sei o que é no aniversário infantil. Então o isolamento para mim ele acontece. Parece assim que o meu corpo ele desconstrói todas as regras vigentes dessa sociedade. Então a quarentena, eu acho assim que a gente tem que se conectar muito nós, né? Vocês estão me assistindo, a gente tem que manter, pegar o WhatsApp, muitas vezes ligar, né? Por quê? Porque a gente já vem de um sistema adoecedor, né? A nossa comunidade já adoece há muito tempo. Então, é a gente pela gente, entendeu? Por exemplo, a minha família, eu não sei vocês, eu não sou 100% aceita. Eles aceitam um pedaço da minha história, o outro pedaço não aceitam. Então, meu isolamento, eu estava sozinha em casa, só que daí eu tenho meu trabalho de militância com a comunidade travesti, que depende de mim. Então, eu não deixei cair. Só que assim, a quarentena também, para mim, Camila, ela é classista, né? Eu não cheguei a fazer a quarentena, estou tendo que trabalhar, né? Eu estou tendo que usar ali a máscara, usando o transporte coletivo, né? Aí você vai vendo que muitas vezes a luta de classe ela vai esbarrar na luta de e que a gente tem que discutir Marx, mas de uma forma mais ampla, colocando Butler, colocando Foucault os pensadores, porque o meu corpo trans, quando ele vai trabalhar, ele encontra várias barreiras na questão da mobilidade. Então, a quarentena, para mim, ela é praticamente inexistente, mas para os meus irmãos, principalmente para as travestis, Camila, para as travestis que estão fazendo a quarentena, essa é difícil, porque as meninas estão na linha de frente, fazendo programa, as manas que trabalham em grandes cidades, né? Elas estão tendo que atender clientes e estando suscetível ao vírus. Ou elas vão para a via de prostituição, ou elas ficam sem o que comer. A grande maioria não tiveram auxílio emergencial, tiveram auxílio negado. Então eu estou tendo que ver minhas manas e alguns homens trans também em algumas cidades se prostituindo, porque senão eles vão entrar no sistema de colapso. Amém. Então, é complicado mesmo. Eu já tenho uma vivência diferente. Eu tenho eu não sei se é sorte ou se é. Não sei explicar, mas eu Eu tenho tô, uma eu família que me tô. aceita, que é Vocês me próxima da minha ouvem, casa. gente?
Como que a Camila tá Me sem ajuda áudio? também, me ajuda na universidade, financeiramente. Camila está Porque sem eu áudio, imagino bebê. como é, eu tenho amigos assim que em casa tá complicado não só pelo fato de não Engraçado. poder sair de Gente, casa, vocês mas me porque é ouvem? Que daí sufocante. eu vou conversando com vocês enquanto a Camila vai Você tá ajeitando na rua, ali. na linha de frente, você tá em As casa e não poder ser quem você é, porque tem muita travestis gente. chegou? Olha, gente, que tudo. Então, Camila vai ajeitando, eu vou falando com Não poder ser vocês. quem é na A hora que rua. vocês ouvirem, Camila vai Exato. falando, a hora que você falar, aí o E povo te é ouvir. bem triste. Estão falando que eu tô sem áudio. Renata, A você tá me ouvindo? Camila, o áudio da Camila está Oi, demorando estão para falando que eu tô chegar. sem áudio. Tá atrasado. Isso se Eu acho que eu chama tenho que falar mais delay. alto. Garota, eu vou pra Califórnia Deixa eu ver. viver a vida. Gente, então eu vou falando um pouquinho, enquanto a Camila vai se ajeitando ali, vamos ver o que vai acontecer. Olha, Renata, eu vou falar um pouquinho enquanto a Camila vai Pode ajeitando as falar. coisinhas. É, por que, que eu tenho que falar da pauta da prostituição da puta? Por quê? Porque geralmente, geralmente não, segundo eu sou Eu filiada, acho que eu tô em Califórnia 92% da e minha a população internet não é vive muito da boa. Será que é prostituição, por isso? né? Então eu tenho que falar dessa problemática, né? E, por exemplo, assim, a maioria das meninas, mais de 80% das meninas, elas morrem na rua, e aí a gente tem que dar um jeito das meninas poderem trabalhar na rua com segurança. Não, também não podemos levar em consideração que a prostituição ela seja algo naturalizado, né? Mas ela não pode ser uma imposição social. Que a menina tenha a oportunidade de ser professora, de ser confeiteira, de ser maquiadora, de ser gestora, de ser bancária e prostituta. Né? Então, enquanto essa imposição social, a menina ser prostituta for a única imposição, eu vou lutar. Quer falar, Camila? Fala, vamos ver, vamos testar a Camila. Gente, vamos ver o primeiro povo a comentar. Gente, vamos comentando, vamos falando. Gente, solta coraçõezinhos, então, se estiver ouvindo a Camila. Gente, pessoal que segue o DCE Unespar, por favor, vamos dando coraçõezinho para dizer que a Camila. Só leitura labial da Camila. Então, vamos dar oi. Ainda não, Camila. Ainda está. Tem amigas aqui na cidade que Tá estão na dando pra me rua ouvir trabalhando, agora? fico muito preocupado com elas. Tá Isso é muito muito triste atrasado? demais. Porque A causa da prostituição é uma tudo causa certo. real, ela é uma Mas causa eu que a acho que a gente tem que internet tá discutir. muito ruim. Nenhum partido discute a E causa não da tem como eu prostituição, porque na apagar. verdade a Acho que prostituição seria uma coisa ainda planejada mesmo. ela é vista como uma escória, um subproduto do Ou sistema. Eu particularmente eu brigo contra o capital, porque o capital que bota preço nessas também. meninas, no interior eles falam que o preço dessa menina, desse produto chamado transexual de rua é R$ 20, na capital é R$ 50. Então eu questiono o capitalismo, esse capitalismo subversivo, esse capitalismo desenfreado, né? Então a pauta trans ela tem que lutar geralmente com Tem gente a que pauta tá da falando que tá prostituição contra o atrasado, tem gente capitalismo falando que não tá e ouvindo. questionar o capitalismo Mas e como é que chega questionar em essa vocês? Tudo objetificação bem? do corpo. Não é justo eu sair na rua e de repente alguém parar e perguntar quanto eu cobro, né? Ou eu, ou qualquer outra mulher, né? A causa da mulher trans, ela vai separar um pouquinho da pauta eu vou falar assim do gay, eu acho que é a pauta LGBT, né? Por exemplo, assim, eu quando eu saio na rua, ninguém me chama de viado. Eu vou ser violentada, que é a mesma coisa da Camila, né? Que é a mesma coisa das mulheres que estão aí assistindo. Nós temos um horário para permear na rua, né? E é por isso é muito importante a LGBT estar questionar todo esse sistema, porque na verdade o gay ele tem que ter a segurança de andar pela rua e poder voltar para sua casa em segurança. E nós mulheres LGBTs temos que ter o direito de andar na rua. LGBTs são lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, o gênero feminino, de podermos sairmos na rua e não sermos violentada, entendeu? Então, a pauta ela é ampla, a pauta LGBT, né? A gente tem que questionar todas essas violências que ocorrem na rua. Para vocês, estudantes da universidade,
Eu vejo que muitas vezes a saída de vocês é à noite, para quem está no curso noturno, né? E a gente tem que desconstruir e debater esse modelo de gestão de cidade que não coloca seguranças, porque é o corpo LGBT que vai ser tombado na rua no caso acontecer uma violência, né? Não é o corpo hétero. O corpo hétero acontece as mesmas violências também. Mas nós, corpos LGBTs, nós estamos muito mais suscetíveis às violências. Fala, Camila. Tá. A Camila vai perguntar e eu vou respondendo. Então, na verdade, assim, eu já tinha feito, eu participo de quase todas as paradas LGBTs do estado do Paraná, em termos de organização, e aí eu já tinha feito em 2018 a Marcha da Visibilidade Trans da capital de Curitiba, louca, surtada, mas lá foi um pouco mais fácil. Quando eu quis trazer a temática de fazer a parada LGBT para o interior, né, que é aqui que eu moro, é aqui que eu resido, é aqui que eu pago meus impostos, é aqui que eu, né, que eu consumo, que eu gasto, aí eu encontrei a barreira. sobre A a. barreira Porque a foi gente tanto em divulgou que termos você era de uma das articular, idealizadora da porque o povo parada acreditou que não LGBT. poderia Aí acontecer, pediram para mas perguntar eu como surtava, por foi, exemplo, quais são assim, eu foram as chamava a maiores imprensa, dificuldades eu para você falava se assim organizar a que parada. já estava Como tudo foi essa certo, mas na verdade não referência? estava Como nada você certo, pensou porque eu era e tudo truqueira. mais. Então, por exemplo, assim, uma vez eu lembro que eu fui num salão, peguei uma roupa bem top, falei pra gay, falei assim, ai gay, me faz aqueles cabelos de Miss, me maquiou, e eu chamei a imprensa e fiz uma coletiva falando da parada LGBT. Não tava nada certo, gente, era tudo truque, tudo maior caô. E aí eu com as minhas gays, com as minhas lésbicas, falei assim, gente, eu tô ferrada. E aí eu protocolando, mas, gente, foram 180 dias indo todo dia na prefeitura, e a prefeitura enrolando. Sabe que é o que eles fazem conosco LGBT, né? Enrolava, enrolava, enrolava. Aí eu fui para Curitiba, lá tem a parada de Curitiba, que tem o Tonte, o Márcio, tem os meninos que maravilhosos me ajudaram a fazer a documentação da parada. Eu não sabia como nem fazer a documentação. Ó, a parada LGBT de Curitiba entrou, depois tem uma live com eles também, e eles me ajudaram a fazer documentação. Aí, primeira coisa que eu acho que foi o Tom que está assistindo agora. O Tom falou assim: Renata, vai gerar resíduos sólidos, o lixo que o povo chama, né? Aí ele pegou assim: ó, vai gerar resíduos sólidos. Renata, o que, que você vai fazer? Você vai protocolar que vai gerar resíduos, você vai comunicar o meio ambiente, você vai comunicar a guarda, você vai comunicar o bombeiro, você vai comunicar o CIAD, você vai pedir camisinha, tudo. Menina, foram tantos ofícios protocolados na prefeitura, ó. Ó, e a prefeitura me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando, e nada acontecendo até que invadiram a minha casa. Invadiram a minha casa, colocaram dois facões em cima da minha cama, né? E aí as coisas foram tomando uma proporção maior. Isso quer dizer assim, nessa cidade não se discute política LGBT. Aí o Ministério Público me tirou, fui para Curitiba, cheguei na Conferência da Mulher lá. Lá fizeram uma carta de repúdio para o prefeito aqui de Apucarana, uma carta, uma moção de apoio para mim. Eu vi assim as mulheres mais fodásticas de Curitiba me apoiando. Aí o Ministério Público da capital, o Ministério Público daqui, a segunda promotoria, ó, obrigado, doutor Cabrini. Conseguimos fazer a parada baseado no artigo 5º, a livre manifestação, né? E aí, se eu não me engano, ou fazia a parada LGBT, ou a prefeitura, se fosse negar, ia pegar 180 dias de prisão, 3 meses, eu não lembro, 60 dias, eu não sei, eu sei que o prefeito ele ia responder criminalmente. E aí consegui fazer a parada LGBT. E depois para angariar dinheiro. Porque o povo fala assim, ah, porque tem dinheiro público, porque não pode ter. Engraçado, gente, para financiar evento da população hétero, ok, né? Marcha de Jesus, marcha disso, marcha daquilo, tudo ok. Agora, a parada LGBT, que é a manifestação cultural, que é a maior voz do movimento LGBT, isso não pode. Então, por exemplo, assim, aí foi triste. Aí fui eu angariando, pega 50 de um, 50 de outro. Só sei assim, que baseado no dia foi que eu consegui juntar o dinheiro que foi investido no trio elétrico e aí conseguimos fazer. Quando Camila, que por exemplo assim, eu fui no ponto de prostituição,
pedi para uma das meninas ser a madrinha da parada LGBT, para dar protagonista para elas, né? E quando eu cheguei na avenida, que eu vi o trio elétrico, assim, eu foi a sensação de nós vencemos, entendeu? Foi uma sensação assim de nós estamos aqui, né? Então, a parada LGBT de Apucarana, ela é filha da parada de Curitiba, graças ao Márcio Marins, que faleceu. Até a gente está tentando montar agora o Instituto Márcio Marins de Cidadania Homo e Transafetiva, né? Que a gente vai montar a nossa ONG, que a gente precisa. A gente precisa colocar LGBT dentro da universidade, a gente precisa de política pública para LGBT. Então, a parada LGBT de Curitiba, os meninos, eles me ajudaram. Se não fosse eles, talvez a parada não teria acontecido, porque aqui, Camila, a gente é muito inexperiente em termos de movimento social. Aqui a gente não sabe nem como fazer. Aqui a briga é da Casa Grande e da Senzala. E é o corpo LGBT que está na Senzala. Hoje o chicote que está lá no lombo dos bebês dos Palmares, ele está lá no meu, está lá no seu, e de todo outro LGBT. Então isso é muito triste. E aí quando quando o Ministério Público autorizou a parada LGBT, a vontade assim era de libertação. E a todas as pessoas que acreditaram junto comigo na parada LGBT, pessoas que me acudiram, pessoas que deram seus 10, 20, 30, 50 reais. Gostaria de ter colocado todos no trio, mas não dá, por questão de segurança. Foi uma coisa assim que basicamente eu tive que tomar meio conta de tudo, porque eu tinha medo do trio passar em cima de alguém, né? Faltou alguma coisa de logística, mas no final, os LGBTs que são tanto chicoteados, no final a gente limpou todo o lagoão, juntamos todos os lixos para devolver o espaço público da mesma maneira que nós pegamos. Não era nossa obrigação também, porque quando fazem festa no lagoão, as pessoas heteronormativas, cisgênera, deixam tudo sujo. Mas nós tivemos uma preocupação ambiental que o próprio Tom Cris da parada LGBT de Curitiba me falaram. Então, tem que agradecer muito a parada de Maringá, a parada de Londrina. A parada de Londrina, durante todo o trajeto, divulgou a parada nossa. Então, por exemplo, assim, foi uma luta coletiva. Eu espero que a parada daqui para frente, ela venha ser sinônimo de resistência. As pessoas, quando elas acham assim, que a gente estava apenas fazendo festa, a gente fez algumas ações, que era mudança de nome e gênero de algumas pessoas transexuais na Defensoria Pública, e nós gostaríamos de ter tentado dialogar com o prefeito da cidade, mas não existiu, né? Mas tudo vai melhorar. Você que está aí do outro lado aí assistindo, Camila que vai se formar, Emily, o país, o Paraná, o Brasil, ele vai se tornar melhor, eu acredito nisso. Cada respirada minha é para a desconstrução de todo o preconceito que existe nesse Brasil. Eu acho que eu tenho dúvida com essa gestão, Camilo, porque ele não houve política pública. Tanto é que essa semana eu peguei um trio elétrico, e coloquei umas duas travestis ali dentro e saímos desconstruindo e xingando todo mundo. Eu fui atacando o prefeito do começo ao fim para falar de política pública LGBT, para falar por que a Secretaria da Mulher não discute sobre travestis transexuais, por que a Secretaria da Mulher não fala política pública para lésbica, por que não existe no UPA uma preparação para o médico atender um LGBT. Então eu fui, desci a avenida a semana passada, acho que foi quinta-feira, quarta-feira, nem lembro, mas eu saí rasgando, peguei um trio elétrico, pensei, o povo vai me ouvir. Gritei pela avenida inteirinha, cadê? Porque assim, a pauta era a questão racial, mas eu não sou negra, eu não tenho propriedade, esse espaço de fala não é meu. Aí eu fui com a pauta da transfobia estrutural, e para mim foi uma vergonha descer toda a Avenida Curitiba e não ver quase negro, bem, travesti não existe trabalhando, né? Por que, por exemplo, as pessoas atacam tanto a minha população de travestis, falando que a gente só quer ser puta, por que não dão oportunidade?
né? E Não. a população negra. Se você olhar todo o comércio aqui da Avenida Curitiba, Camila, não existe corpo negro no atendimento. Onde é que estão as mulheres negras? Onde é que estão os corpos LGBTs? Onde é que estão os travestis dentro dessa cidade? Isso é falta de política pública. É falta de uma gestão ordinária que não coloca a nossa população. Então, eu grito mesmo. Grito e cada vez eu grito mais. Cada vez eu fico pior. É. O povo gosta, o povo é ordinário. Hã? Ele? Ai, eu Então, menina, eu acho que ele ganha. Segundo as pesquisas, ele está com 60%, mas eu acho que LGBT não deveria votar, porque é uma gestão altamente homofóbica e transfóbica na sua estrutura. Não precisa o prefeito falar que ele é transfóbico, basta ver a invisibilidade da população LGBT na gestão, que isso é uma transfobia e homofobia bem escrachada. Então, por exemplo, o meu voto não é dele, né? Ainda, por exemplo, assim, vai que de repente ele ouve. Se ele ouvir nossos anseios, nossas dores, posso rever meu voto, né? Meu voto não é fixo, né? Mas enquanto essa gestão ele não dá espaço para se discutir sobre a política pública, enquanto não falar sobre as Ou violências assim, tem uma trans, galera boa enquanto também, não tipo, sei lá, falar sobre as violências eleição, lésbicas, né? né, sobre esses Tem as corpos, em eleições falar de desse ano, empregabilidade para acho que LGBT, meu em voto não é dele e nem de nenhum outro. eu não sei como. É que eu não sou Aí é paranaense, né? engraçado, Camila, que, Então, por sei exemplo, lá. assim, eu colo em todos os rolês, da violência contra a mulher, qualquer pauta que me chamar, eu vou, de mobilização social, pauta estudantil, pauta de servidores, mas quando é nossa pauta, aqui, ó, o povo faz isso aqui pra gente, a banana. Então isso vai cansando, sabia? Vai cansando, né? Ai, vamos falar Lula livre, Dilma livre, Temer livre, qualquer coisa livre. Se for pela democracia, eu vou, mas quando é a minha população, quando é nossa população, Camila, o povo não vai. Entendeu? Você vai lá apoiar qualquer servidor, qualquer sindicato, eles vão será super bem recebida. Agora chama eles pro rolê LGBT para ver se eles vão. Não vão. Então, por exemplo, a gente tem que discutir dentro desse cenário. O bom que o DCE, né, por exemplo, aí daqui da Utanоспar, a FESEC de Apucarana, né, abre esse espaço para debate, gente. A gente precisa fazer política pública inclusória, de inclusão. A gente precisa trazer a população LGBT. E mais do que isso, dia 28 é dia do nosso orgulho. Ó, o professor Paulo Brito, ele é lá de São José dos Pinhais, ele é professor e ele nasceu aqui. Ele está lá em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, mas a família dele é daqui. Então, é uma grande honra ele estar assistindo. Então, a gente tem que discutir, sim, sobre todo o modelo estrutural, sobre modelo de cidade inclusiva, sobre gestão academicista, sobre a questão da, não é nem evasão escolar, da exclusão escolar. Então, a gente tem que debater tudo e não pode aceitar tudo isso como se fosse algo normal. Isso não é normal, entendeu? Um LGBT ser agredido na rua não é normal. Sônia Camargo, ó, tá entrando, ela é uma mãe pela diversidade, aqui de Londrina, né? A Sônia, por exemplo, ela tem um trabalho muito bacana, Camila. Enquanto geralmente, graças a Deus, você é uma privilegiada, mas muitos LGBTs são expulsos de casa, a Sônia, ela sai distribuindo nas paradas LGBTs abraços de mãe grátis. E quantas vezes nesse Paraná que eu viajei, eu recebi abraço de pai e mãe porque a minha família já não me dava. Então, por exemplo, assim, isso é muito triste, saber que o afeto, o beijo, o abraço, muitas vezes ele é negado pra gente. Quero agradecer a mãe Sônia, a mãe Mara e todas as mães pelas diversidades que acolhem a nossa causa, porque ela é uma causa de amor, né? É muito triste nós sermos excluídos até mesmo de relacionamentos afetivos. Por exemplo, assim, a gente está num sistema de meritocracia, né? Eu estou te ouvindo.
ouvindo lindamente, Camila. Camila era ex-presidente do DECIM. A Sônia Camargo falou: o nosso amor não tem limite, tem barreiras incondicional. E pra gente que é LGBT é muito importante, abraço de pai e mãe, né? Muitas vezes as mães pela diversidade, elas acompanham alguns LGBTs, por exemplo, em delegacia, em médico, quando os pais são ausentes, né? Infelizmente, nós vemos que dentro de Apucarana não existe casas de passagem, né? Camila, não te ouve. Não existe casas de passagem para dar apoio à população LGBT. Isso é complicado. Gente, já que vocês não estão ouvindo a Camila, façam pergunta e aí a gente vai respondendo, tá? Tem mais alguma pergunta, Camila? Se fazer perguntas, podem fazer aqui embaixo nos Só comentários. a Renata, gente, só eu, gente. Olha que privilégio que eu tô tendo. Magdiel Macedo. Magdiel, Camila, que entrou, ele foi uma das pessoas que me ajudou na organização da parada LGBT. O menino que faz engenharia química foi meu braço direito, meu braço esquerdo. Enquanto tudo estava dando errado na parada, eu falava assim pro Magdiel: Magdiel, vai fomentando as redes sociais, que crie grupo, vai acontecer a parada. O povo tem que sentir o cheiro da parada, o gosto da parada, desde que a parte documental eu dou um jeito. E foi isso que a gente fez. Ai, gente, a Bruna lá de Curitiba, uma mulher trans, gente. Ai, quanta gente gostosa assistindo essa live. Essa live é pra gente falar do orgulho LGBT. Nós estamos aqui diretamente da página do DCE, da Unespar, uma universidade estadual que foi sucateada pelo governo do Ratinho, né? Onde nós temos alunos oriundos de vários lugares do estado do Paraná. E também, Renata, no pós-pandemia, temos lutar por uma casa de acolhimento. Camila, o povo está me pedindo uma casa de acolhimento. Hoje, por exemplo, mais uma menina que em situação de rua morreu, e aí o povo está me pedindo casa de acolhimento. Vitor Henrique, um menino trans, lá de Barbosa Ferraz, que está nos assistindo. Ai, gente, tão gostoso a gente ver LGBTs, e a gente tem que fazer uma casa de acolhida LGBT. Nós temos que dar para alguns LGBT, Camila, o básico, que é a moradia. Nossa população não tem... Algumas pessoas são expulsas de casa. Pegando as meninas trans, por exemplo, a grande maioria das meninas, elas são expulsas de casa por 13, 14 anos. Aí elas vão pra rua, enquanto na prostituição o seu lar, né? E aí Clau Lopes, ele é da PP Sindicato, Camila, ele é professor, ele tá no núcleo da diversidade da PP Sindicato. Olha que bacana, gente, quanta gente importante, Sônia, Vitor, gente, que bacana. Clau, a Camila, ela tá se formando, ela era ex-presidente da Unespar, ou ainda é? Ex-presidente da Unespar, uma mulher poderosíssima que estava mobilizando o povo aqui na pauta da educação, Clau. Uma pena você estar em Curitiba, que eu acho que seria um contato maravilhoso. E aí a gente estava sempre lutando pela pauta da educação, né? Infelizmente, nós temos esse sucateamento da educação pública, né, Camila? E nossos corpos LGBT são os primeiros a ser expulsos. Geralmente, quando eu, dentro da universidade, na UTFPR, eu tenho o auxílio que me mantinha na universidade. Agora acabou, daí eu tive que trabalhar, né? Perdi minhas bolsas de pesquisa, né? Porque ser um LGBT na faculdade, ai, gente, tudo é mais difícil. A Emily Marcos, olha, botando coraçãozinho. É tão gostoso, né? Quando as pessoas interagem. Gente, fazem pergunta. Por favor, gente, vão falando, nós estamos aqui, Jonathan, o Jonathan, ele entra bastante, né? Só Elas de Maringá, se eu não me engano, eu tenho uma live com elas, é sobre movimentos LGBT, sobre mulheres, a gente vai falar sobre a saúde de mulheres LGBTs. Agora, quando a gente fala em saúde, né, Camila, a gente vê que a mulher lésbica, ela é completamente desassistida e apagada dentro do Sistema Único de Saúde, tá? É uma falha que nós temos, muito grande. Nós temos que debater toda a saúde de sua complexibilidade. Só a sua fala. Vixe, só consigo admirar a sua fala. Ai, cara, que bom. Pensei que ela estava me tombando, né? Então, por exemplo, assim, gente, nós temos que discutir a saúde pública do LGBT na sua mais ampla complexibilidade. E uma coisa, gente, que eu quero que vocês que estão aí do outro lado pensem muito bem: quantos LGBTs idosos você conhece? Nós não temos nem o direito a envelhecer. As travestis têm uma expectativa de 35 anos. E os LGBTs, quantos gays idosos, lésbicas idosas, né? Então a gente tem que ter agora, gente, uma coisa que está acontecendo muito séria, a gente tem que debater o envelhecimento da população LGBT.
Então é muito sério isso que está acontecendo, essa questão do apagamento. Por exemplo, assim, eu vou fazer um recorte. A gente tem, dentro dos governos anteriores, Lula e Dilma, existia um financiamento de combate à violência LGBT. Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez, ele extingue esse financiamento para Django Colombari, ele é um universitário lá, de uma região que eu esqueci. Ele assume, o Temer assumiu, ele parou de investir. Ele investiu, sabe quanto no combate à violência LGBT? Zero. E aí a gente tem depois a eleição do Bolsonaro, e aí a gente demorou muito tempo, Camila, para colocar a cartilha no Ministério da Saúde do homem trans. E aí, o que aconteceu? O primeiro ato do governo Bolsonaro foi tirar a cartilha do homem trans. E aí a gente vai vendo essa necropolítica, política de morte para LGBTs. Luca Portela, vocês falaram sobre uma coisa acolhida. Tá andando. Uma casa de acolhida. Eu, sendo gay, não tenho coragem de pegar a mão de um namorado e andar na rua. Olha só, Camila, isso é real, hein? Pegar a mão de um namorado e andar na rua. Medo mesmo. Então, como seria abrir uma casa? Imagina uma preocupação extrema, né? Lucas, o que eu vou falar para você? Tá, a Povo Ninja, deixa eu falar, é a Marlene, que é aqui de Apucarana. Ela sempre prega vagas de emprego em toda a região aqui de Apucarana, Londrina, Maringá, Cambé, Rolândia. Uma grande honra ter ela aqui na nossa live. A casa de acolhida, gente. Então vai fazer o seguinte, eu vou falando, depois você vai falando das perguntas que eu não tô lendo, tá? Então, por exemplo, a casa de acolhida é o seguinte, é um abrigo LGBT para a população não virar população de rua, em situação de rua. Então, vamos pegar assim, muitas vezes, o que a mãe Sônia queria fazer em Londrina era um abrigo LGBT para LGBTs que querem estudar. Então, quando esse LGBT ele é expulso de casa por assumir sua orientação sexual, sua identidade de gênero, ele não tem onde ficar, ele vai para esse abrigo. Nesse abrigo, essa casa de acolhida, ele vai ter comida, vai ter moradia, tratamento psicológico, tratamento, tudo para que ele possa ser um LGBT com a saúde mental impecável, uma saúde mental legal, para ele poder vencer as barreiras lá fora. Nada mais é do que você dar um teto para uma população que muitas vezes não tem onde morar. Para quem acompanha um trabalho, praticamente eu faço muito trabalho de ajuda, eu vou andando pelo Paraná e vejo que a nossa população está virando população de rua, entendeu? Então essa população ela tem que ser acolhida, né? Então a gente tem que fazer casas de acolhidas LGBT sim, até porque quando o LGBT ele envelhece, principalmente a travesti, ela não tem onde ficar, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, e aí a nossa população de rua. Então, o que a gente tem que fazer, gente, é abrigos para poder cuidar dessas pessoas. Entendeu? Então, é muito triste isso que acontece, né? Nós temos que fazer essas casas de acolhidas, nós temos que discutir a política pública, nós temos que discutir e dialogar o envelhecimento da população LGBT. O envelhecimento da população ela vai esbarrar na pauta do gênero, vai esbarrar na qualidade de vida da mulher cis, da mulher hétero, mas a gente também tem que fazer políticas específicas para dar qualidade de vida para a nossa população. Então, as casas de acolhida, elas têm que ter em Maringá, tem que ter em Cambé. Eu vou falar de uma casa que tem em Sarandi, que é a Missão Camargo, Missão de Amor Camargo, que abriga as LGBTs. Então, assim, geralmente, meninas trans que não têm mais aonde ficar na vida, a pastora Paula e o pastor Célio, eles acolhem, tá, gente? Então, é uma casa que tem um cunho LGBT. Isso me dá muita felicidade, porque quando a gente fala muito da Casa 1 em São Paulo, da Casa NEM no Rio de Janeiro, mas a gente tem em Sarandi a Casa de Amor. Então, é Missão Camargo. Isso é muito importante. Gente, tem muita pergunta. Eu não sei onde vai falar. Gente, mas eu fiquei feliz da Marlene estar assistindo. A Marlene, igual eu falei para você, ela está ajudando, disparando vagas de emprego num período tão difícil, gente, de empregabilidade. A gente sabe que os pais e mães de família estão em dificuldade total, mas nós, LGBT, estamos em situação de colapso. Então a gente tem que discutir a política pública, né, Diogo Colombari? Você tem que ter orgulho de ser LGBT. Vocês não podem recuar e dizer, sabe? Eu acho que a partir do momento que nós assumimos nossa identidade de gênero, nossa orientação, nós somos fodásticos, nós somos super-heróis da Marvel na vida real.
Eu ser uma mulher trans apucarana, me sinto praticamente a Capitã Marvel, né? Então, por exemplo, assim, eu sou uma heroína, todo dia desconstruindo todo esse sistema e falando que travesti existe, que transexuais existe, que nós queremos emprego. Eu fui pra rua, Camila, com o trio elétrico para falar de empregabilidade, que tem que contratar travestis transexuais. Por que na hora de ir lá na ponta de prostituição usar as meninas do povo vai? E muitos dos que vão é empresário. Por que na hora de contratar não contratam? Então eu dialogo, grito. Uma hora alguém vai ouvir, uma hora alguém vai dar emprego para uma mana e tudo vai mudar, né, gente? Thiago, olha, gente, quanto povo bacana assistindo, meu Deus, olha. E agora o Lucas Portela, ele fez essa observação, é, eu achei muito bacana, Ana Ferrari. Então, por exemplo, assim, igual eu falei para você, a universidade ela é altamente excludente para os LGBTs. Nós temos que discutir política pública, nós temos que pensar num jeito de incorporar essa população tão miserável, entendeu? Nós travestis, nós somos a decadência do sistema LGBT. Fomos nós que iniciamos o movimento, mas ainda não temos política pública. Gente, nós estamos lutando ainda para a questão da criminalização da homofobia, que não foi unânime, né? Então, o próprio STF achou, alguns deles acharam que é normal mortes LGBTs. Então, para você ver, quanto a nossa pauta, ela não é unânime conforme a legislação, a Constituição. A questão da própria doação de sangue não é unânime, foi 7 votos a 3. Entendeu, gente? Então a gente tem que ver que para nós LGBT sempre a gente vai ter uma barreira, uma hora ou outra. Mas agora existe a criminalização. Então vocês usem desse artifício de criminalizar, porque a gente não pode mais aceitar ser a piadinha do rolê. A gente não pode mais aceitar a transfobia dentro do sistema, dentro de empregabilidade, né? Dentro de nenhum espaço. E assim a pauta vai avançar, entendeu? Infelizmente, gente, é assim. Nossa, quanta gente perguntando, eu não sei nem por onde começar. Como garantir a segurança? Então, é uma parte bem complexa, Camila, mas é aquela coisa, vamos pensar assim, ninguém solta a mão de ninguém, vamos fazer isso realmente ser uma verdade? É aquela coisa assim, ninguém solta a mão de ninguém desde que não seja LGBT, né? Então a gente tem que pensar, quando a gente fala de abrigos LGBTs, a gente tem que chamar a assistência social, a gente tem que chamar o povo todo para um debate, porque a gente tem que fazer exatamente isso que ele falou, a questão de segurança da própria comunidade LGBT. É que as pessoas acham normais agredir LGBT e fazer chacota e tudo mais, né? E a gente não pode pensar nisso, né? Então a pergunta que ele fez ali, eu achei muito bacana, mas assim, é o diálogo. É chamar uma mãe pela diversidade, é chamar um psicólogo, é achar um lugar bem iluminado, um lugar mais seguro, porque a gente não pode fazer, por exemplo, um abrigo LGBT num bairro periférico onde as pessoas, de repente, a gente não tem nem câmera e as pessoas vão lá e de repente metralham a gente, né? Então, pra gente, tudo é um pouquinho mais complicado. A Casa 1, por exemplo, a Casa 1 ela é uma casa referência. Eu vou falar que existe 3 casas, que é Casa NEM. Eu, por exemplo, eu adentrei a universidade eu sou filha de eu trabalhei numa ONG lá em Curitiba, que é o Transgrupo Marcela Prado. Aí, esse grupo tinha um cursinho pré-vestibular para LGBTs, com foco em pessoas travestis e transexuais. Lá, por exemplo, eu tive aula de química, física, matemática. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu não estava entendendo o que era um ânodo, o que é um cátodo, o que é uma eletrólise. Aí vinha um professor de química voluntário e explicava para mim até eu entender. Fazia exercício de oxirredução até eu entender. Ah, eu não estou entendendo sobre exponencial. Ele vinha e ensinava. Aí eu tinha psicólogo, tinha assistência social, tinha pedagoga. E aí, por exemplo, algumas meninas trans, bem, a grande maioria desistiram no processo, porque a grande maioria vivia da prostituição, e elas tinham que ir para a rua para batalhar. Se eu não me engano, Eu adentrei o sistema acadêmico, então esse projeto ele surgiu do Rio de Janeiro, da Indianária Siqueira, que é a Casa NEM, mas a Casa 1 tem um projeto bem parecido, que na Casa 1, se eu não me engano, eles ajudam na questão de profissionalização. Então, a gente tem curso de confeiteiro, curso de cabeleireiro, curso de eletricista, eles têm várias formas de curso para a questão de empregabilidade para LGBT. Eles capacitam o LGBT
para ter a questão de empregabilidade. Sem contar que hoje é uma casa bem ampla que cuida da população LGBT de forma mais pontual, assim, eu acho muito bacana. A Calói, se eu não me engano, tem. Tá. Mas eu sei que tem algumas empresas, mas eu acho que essas empresas, Camila, a gente tem que falar, por exemplo, porque uma empresa que dá a cara a tapa para apoiar, eu acho que vale a pena. Tem muitos artistas, né, que capacitaram, estão arrecadando recurso para a instituição, e isso é muito legal. É, vamos. É, pode, a gente é livre. Nossos corpos, nossos corpos são livres. Nossos corpos, nós estamos entrando no orgulho LGBT, né, dia 28. E a gente tem que comemorar, basicamente, muitas vezes, por nós estarmos vivos. Nós estamos perante um governo racista, fascista, transfóbico, homofóbico, lesbofóbico, então a gente tem que ter orgulho. E eu acho que a gente tem que falar tudo. A gente já viveu tão amordaçado durante anos que eu acho que agora a única coisa que nós temos é a nossa liberdade de expressão. Uhum. É tipo usar o capitalismo a nosso favor, né? Tipo, Ai, meu Deus. né? Eu Mas vou, eu, porque, eu tenho tipo, na dois verdade a grupos, pessoa Camila, não que eu vou vê, né? pegar. Primeiro a gente tem que pensar que nós temos alguns Desculpa. LGBTs que não tiveram ensino Não médio. podia falar isso. Então, como é que a gente vai falar de vírus para essa população? Se você quiser. Que o vírus tem uma capa lipoproteica, que quando você passa o sabão, o álcool em gel, ele vai destruir essa camada lipoproteica e vai morrer. Né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai dialogar com os LGBTs dos diversos públicos, porque nem todos adentraram, têm o ensino fundamental e nem todos têm ensino médio. Como é que eu vou falar com a minha população de travestis e transexuais que não tem escolaridade, Camila? Então, por exemplo, assim, tudo vai esbarrar na educação. Também Então, tem eu que acho que esse falar espaço que dos vocês estão meninos, dando, eu espero falar que que eles realmente se seja uma mobilizar e verdade se e que organizar a nesse universidade momento de ela pandemia, nesse acolha e momento compartilhe o seu saber, muito mas perigoso da inclua e não rua, que até exclua. pela saúde, como Porque nesse funciona. período de Covid, eu vejo assim Como que você tem acha que muitas deve meninas que funcionar? eu falo que elas têm que usar máscara, que elas têm que, Uhum, né? Mas aí elas não sabem nem o que é a estrutura de um vírus. E aí eu, por exemplo, eu sou uma trans, eu sou branca, eu tenho acesso à empregabilidade, emprego ao sistema de ensino, então a gente vê que a gente ainda mesmo assim está no sistema de privilégio, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que, eu acho que esse período de isolamento, para quem pode, realmente fica em casa, que a gente tem que combater o vírus. Eu fiz muitas artes no começo, eu uso o meu Facebook. O Vitor que está assistindo, que é um homem trans, ele que cuida do meu Facebook também, ele que posta muitas artes relacionadas às pessoas trans, é ele que é um dos meus parceiros dentro do nosso Facebook, da página do Instagram. Obrigada, tá? Então, por exemplo, assim, fique em casa, se proteja. Eu sei que os gays, Camila, eles têm os aplicativos. Ai, meu Deus, eles são danadinhos. Os meninos, eles têm uma coisa chamada testosterona. Por mais que seja gay, ele tem testosterona. Então, eles vão entrar nos aplicativos e vão caçar. Eu falo assim, gay do céu, fique em casa, se cuide. Né? As figuras femininas, ou as meninas trans que tomam bloqueador, elas têm esse libido mais diminuído. Então, por exemplo, mas os meninos, eles são os danadinhos do rolê. Eu falo, eu me preocupo com as minhas gays, porque eles entram no aplicativo, ó, e vão caçar, gente. E não adianta, porque eles acham que nunca vai acontecer com eles. Não, eu quero agradecer, né? Quero agradecer a todas as pessoas, gente, que assistiu a live, dizer que foi um prazer, uma grande honra falar com o pessoal da Unespar. Eu espero que esse debate nessa live seja altamente desconstrutora para o meu corpo, para o seu corpo que está assistindo. Vamos pensar que vai existir sim um amanhã melhor, um amanhã positivo, né? E que os laços, muitas vezes familiares, não são os laços consanguíneos, mas são os laços que nós criamos.
Então, a todos vocês que assistiram, foi um grande prazer, uma grande honra ter vocês. Eu espero, me coloco à disposição para qualquer forma de construção de política pública, para qualquer violência LGBT que ocorra, a gente vai estar denunciando. Para vocês, o ano, eu não sei se esse ano vai acontecer ou não, mas a gente tem uma parada e a gente tem que escolher um tema. E para você que de repente quer vivenciar essa dor de cabeça, esse mar de insônia que é a parada LGBT, eu chamo vocês para estar vindo com a gente. Provavelmente a gente vai estar montando, Camila, um instituto, que é o Instituto Márcio Marins, de Homem Trans Cidadania, e aí a gente vai tentar fazer políticas públicas, tentar fazer cursinhos pré-vestibular para LGBTs, né, para tentar adentrar, fazer essas populações adentrar os espaços acadêmicos. Mas antes de colocar essa população no espaço acadêmico, Camila, é o ensino fundamental através do ensejo, passam a terminar o ensino fundamental e o ensino médio. E depois o próximo desafio, capacitar e botar essas pessoas dentro da universidade e que quem quiser ser puta, que seja uma puta universitária. Nossa, eu tô pensando aí como que a gente vai fazer. Só que tem que filmar. Se você quiser, vamos construir juntas. Eu sou meio tapada a muitas coisas, mas eu me coloco assim à disposição. A parada tá aí, a parada ela não é minha. A parada ela é de todos nós, né? Eu já tô beirando, já tô com uma certa idade, eu vou ter que me afastar, né, gente? Os corpos novos, eles têm que estar vindo, né? A gente tem que reverenciar e renovar e inspirar. Então eu convido todos vocês a estar participando da parada LGBT de Apucarana, né? Acessar o Instagram da página, o Facebook da página. E você, Camila, já que você falou, vamos fazer uma parada LGBT virtual, que eu acho que vai ser bem bacana, né? Então, é isso, Rê. Eu agradeço por Eu você tô. trazer essa luz pra gente, por tudo que você tem feito pela comunidade LGBT, pela parada, mas fica na ideia de fazer uma parada live também. Ia ser muito legal. Se todo mundo Obrigada. puder. É. Gente, um beijo para quem é DJ, um beijo das travestis. Uhum. E, Ai, eu acho foda esse homem, ele é muito massa. E a mulher dele é muito massa. Gente, nem só de trigonometria vive o matemático. Entre o limite e a derivada existe toda uma universidade, né? Um diálogo. uhum, vai ser. É isso, muito obrigada, Rê. Parabéns por tudo. Você é uma pessoa Beijo. iluminada, incrível. Espero que você esteja me ouvindo. É, muito obrigada mesmo. Eu acho que eu não sou mais do DCE, como eu já disse, eu sou aposentada, mas eu acho que o DCE agradece a sua presença. Eu acho que todo mundo